Três. Olá, eu sou a professora Adriana Barros, geógrafa, pedagoga e pesquisadora associada à ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Eu estou aqui hoje para falar da importância da Lei 10.639, uma lei muito importante para a educação brasileira e para o movimento negro, porque ela alterou a LDB justamente no que versa sobre a história e cultura africana e afro-brasileira, né? Trazendo a obrigatoriedade dessa lei, desses estudos, desses conhecimentos para todos os níveis da educação. Então, é um marco importante, é um ganho, porque representa o que, historicamente? Uma vitória do movimento negro sobre as questões antirracistas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que já se passou 20 anos e a gente sabe da importância dessa lei, mas ela não saiu do papel. E quem diz isso são os números e as pesquisas. A gente sabe que 56,2% dos brasileiros têm direito à sua história, ao seu reconhecimento, à sua memória, à sua verdade. E as nossas escolas, com seus currículos eurocentrados, não representa essa grande maioria. Então, enquanto movimento, enquanto uma associação engajada, o que é que a gente tem que fazer enquanto cidadão? A partir do momento que eu sei que existe uma lei, cidadão eu brasileiro, eu tenho que cumprir essa lei. Então, do ponto de vista legal, tá tudo bem, obrigada, mas a prática nos diz outra coisa. Então, aí vem a pergunta que não quer calar. O que é que se faz ou o que é que tem que acontecer para essa lei sair do papel? Primeira coisa, a Lei 10.639, a partir do momento que ela for colocada em prática dentro da sala de aula, eu estou falando de justiça racial. Porque eu entendo que a partir do momento que nós vamos nos ver representados da forma correta, como um povo que lutou, que mostrou resistência, nós vamos ver a importância dessa lei no nosso dia a dia, uma forma de transformar a realidade do nosso país. Uma questão muito importante que a gente tem que ser colocada é que as escolas brasileiras e os municípios, mais precisamente, não vêm cumprindo essa legislação. Recentemente, saiu uma pesquisa do Guelé 10 e do Instituto Alana, que diz que 71% das secretarias municipais não cumprem essa lei, não tem nenhuma ação nesse sentido. Então, a gente tem que mudar essa situação. Então, quais são os fatores que levaram a isso? Vamos pensar assim, a primeira coisa, a institucionalização. Você pode dizer, não existe uma institucionalização dessa lei. Existe sim, porque a gente tem as diretrizes curriculares ligadas à educação para as relações étnico-raciais, que é de 2004, um documento muito importante, que detalha como tem que ser trabalhada essa lei. Mas ela não é vista ou trabalhada na sala de aula. Além disso, os planos de educação, eles têm que constar. A partir do momento que eu tenho a institucionalização, vai ficar mais fácil. Mas além da institucionalização, temos que pensar na formação desses professores, na mudança desse currículo, tem que constar lá. E esse constar não é só aquela aulinha no dia 20 de novembro. Sim, temos que pensar no 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, porque a lei também diz isso, que tem que se comemorar, mas não temos que pensar só no currículo festivo. A gente tem que pensar que essa educação antirracista, ela tem que acontecer todos os dias na sala de aula. Não é só quando acontece um fato pontual ou só um professor trabalhando, porque até então a gente pode observar que existem pesquisas, existem dados sobre isso, mas a realidade, ela nos diz outra coisa. Ela nos diz que ainda precisamos avançar e pensar nos anos que vão vir pela frente. Já estamos com quase 21 anos dessa lei, é uma maioridade, mas sair do papel é o desafio. Isso passa por formação de professor, passa por nós quantificarmos os nossos alunos, saber que ações são feitas, quantas pessoas se identificam como negras e negras, passa pela mudança de postura.
que isso vai da gestão, do professor que está na sala de aula, da atuação pedagógica. Então, todas essas práticas, elas precisam ser revistas e precisam ser trabalhadas de uma forma equânime. Porque eu só vou poder falar numa educação para a igualdade racial a partir do momento em que todos se veem representados. A gente sabe que vivemos num país racista, institucionalmente falando. O racismo, ele está aí a todo momento. A gente vê das notícias, as manchetes, mostrando que atos racistas existem. E a escola, ela tem esse poder de transformar realidades. Mas o aluno que está lá, ele tem que se ver representado, né? A história tem que ser contada de um jeito certo. Não só sob a perspectiva eurocêntrica, mas pensar também da contribuição dos povos africanos, diaspóricos, que aqui estiveram e vieram transformar esse país, mostrar a riqueza que o Brasil tem. Então, a partir do momento que a gente coloca nos currículos esse ensino, a gente está aqui tratando de uma coerência curricular. Como eu já disse antes, eu trato de justiça curricular. Uma justiça racial, que ela começa por aí. A escola, ela sendo inclusiva, ela ser transformadora, todo mundo tem que se achar representado. Não importa se eu sou branco, não branco, indígena, pessoa com necessidades especiais. Então, todos têm que se mostrar e ver-se representado, por assim dizer. Então, é isso. Era essa a mensagem que eu queria deixar aqui, que essa lei, ela tem que sair do papel a partir do momento que ela chegar nos currículos. Isso passa por sensibilização e passa pela importância que tem que ser dada. E todos que fazem a escola têm que fazer parte desse caminho.